Bem, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre os tipos de financiamento que existem. Que são os principais são tabela Price, tabela saque. Bem, se vocês viram o último vídeo, eu mostrei que sim, muitas vezes vale a pena você pegar um financiamento, tá? Para comprar uma casa, principalmente se você já mora de aluguel, então você vai deixar de pagar o aluguel, vai começar a pagar o financiamento e durante esse tempo todo vai estar valorizando o imóvel. Então eu vou aqui falar de como financiar uma casa, que é o jeito mais fácil de você conseguir conquistar esse objetivo aí que, como já dizia o Silvio Santos, né, é o sonho da casa própria. Então é um sonho aí que os brasileiros têm, tá? Uma coisa que as pessoas muitas vezes não sabem é que tipo, existem dois tipos de tabela que o financiamento utiliza. Na verdade, esses são os mais comuns, existem outros, mas esses são os mais comuns. Então, na hora de você pegar o financiamento, vamos perguntar se quer uma tabela Price ou uma tabela saque, ou vamos tentar empurrar um dos dois para você de acordo com o interesse lá do corretor ou da construtora, e talvez não seja o melhor para você. Então, eu vou explicar nesse vídeo aqui quais são as diferenças e para vocês conseguirem tomar suas melhores decisões lá na frente, para vocês conseguirem conquistar os seus objetivos, tá bom? Bem, então eu vou falar aqui dos tipos de tabela que tem. Primeiro é a tabela Price, tá? Ela também é conhecida como o sistema francês de amortecimento, e a característica básica dela é ter as parcelas constantes. Então, tipo, comecei a pagar aqui R$ 2.000, eu vou pagar R$ 2.000 durante os 30 anos que for o financiamento que seja, tá bom? Já a tabela saque é sistema de amortização constante. Então, o que significa isso? Significa que durante todos os 30 anos você vai estar amortizando uma quantidade fixa, porém, como os juros ele varia durante o tempo, no começo você está pagando mais juros e no final menos juros, então a parcela vai diminuindo, tá? Então, nesse sistema aqui, você acaba pagando um pouquinho mais no começo, só que lá no final você paga bem pouco, tá? E normalmente a tabela saque, normalmente não, sempre na tabela saque você acaba pagando menos juros porque você paga muito mais no começo, então você já vai amortizando melhor essa dívida, então vai correndo menos juros sobre o que você está devendo, porque você vai estar devendo um pouco menos, tá bom? Bem, mostrado isso, eu peguei uma calculadora pronta aqui da internet. Eu não gostei muito porque o que ela coloca lá é juros mensais, então, e normalmente quando você vai fechar um financiamento, os juros são anuais, por exemplo, 8% ao ano, 9% ao ano, 10% ao ano, sei lá. E essa tabela ela colocava juros mensais, daí eu coloquei 1% por mês, mais ou menos, que vai dar uns 13 e pouquinho por ano, mas só para fazer uma simulação, tá? Mas se você quiser fazer uma simulação do seu financiamento mesmo, eu sugiro vocês procurarem lá, calculadora tabela saque ou calculadora tabela Price. Essa aqui eu gostei porque ela mostra as duas em paralelo, então eu acho que vai ficar mais visual para mostrar aqui no vídeo, tá? Mas quando você for fazer do seu, é melhor pegar uma específica para a tabela que você escolheu já, tá bom? Bem, basicamente o apartamento aqui eu vou pegar um financiamento de 200 mil, simular aqui, tá? É uma taxa de 1% ao mês, como eu falei anteriormente, e 360 meses, que são 30 anos, que é o mais comum. Tem de 35 anos, tem gente que faz até menos, então daí vai variando, mas normalmente as pessoas fazem com 30 anos, que dá 360 meses, tá bom? Então eu vou mostrar a tabela aqui, ó. Primeira coisa que eu queria que vocês notassem é que os juros aqui de ambas as tabelas no primeiro mês é de R$ 2.000, tá bom? Então, tanto na tabela Price quanto na tabela saque, os juros é de R$ 2.000 no primeiro mês. E como que é feita a conta aqui, mais ou menos? Vou falar da saque aqui, que eu acho um pouco mais fácil, tá? Ele pega 200 mil, divide pelos 360 meses e vai dar R$ 555,56, que é a amortização de todos os meses. Significa que cada vez que você pagar uma parcela, você vai estar devendo R$ 555 a menos para o banco, tá bom? Até zerar lá na última parcela, tá? Então, com isso, a tabela saque você já está pagando juros de R$ 2.000 mais esses R$ 555,
tabela saque, a primeira parcela vai estar dando R$ 2.555, tá? Porém, no segundo mês, como o saldo devedor já caiu de 200 mil para 199.444, os juros já diminuem um pouquinho para R$ 1.994, somado com os 555, a parcela vai diminuindo e assim por diante, tá? Essa é a lógica da tabela saque. A tabela price, a cálculo é um pouquinho mais complicado, mas basicamente você está pagando os 2.000 de juros, tá? Tem todo o cálculo lá de quanto você vai pagar durante todo o financiamento, mas baseado nesse cálculo, a primeira parcela você vai amortizar só R$ 57 aqui. Então, comparado lá com a saque, você estava amortizando 555, nessa você só vai abater da sua dívida R$ 57. Por isso que a parcela vai estar R$ 2.057, vai ser mais baixa também no começo, tá bom? Vai estar mais baixa no começo, porém o seu saldo devedor vai continuar em R$ 199.942. Isso significa que no segundo mês o juros que você vai pagar é de R$ 1.999 ainda, quase os R$ 2.000. Sendo que lá na saque já diminuiu para 1.994, então você já teve um descontinho aí de juros de R$ 5 no primeiro mês. E se você expandir isso para todos os meses, você vai ver que os juros na tabela price somados são de R$ 540 mil e na tabela saque vai ser de apenas 361 mil. Então já vemos aí uma diferença bem grande aqui, que dá de 180 mil quase. É quase o valor da parte que você está pegando de financiamento aqui. Então é uma diferença considerável. E outra coisa que eu queria mostrar, e eu vou mostrar no próximo vídeo também, essa parte aqui da tabela, então já segue, ativa o sininho que eu vou dar uma dica bem bacana, tá? A gente vai ver que na tabela saque, tá? Que é o da direita, aqui, a gente já está com amortização de R$ 555, que é o saldo devedor lá no final já, mais um jurinho de R$ 5 sobre esses R$ 555, que é só aquele 1% do último mês. Então a prestação vai estar em R$ 561 apenas. Então você consegue finalizar mais tranquilo lá na frente, porque a parcela já diminuiu de R$ 2.500 lá no começo para R$ 560, fora que vai ter inflação, então o seu salário também vai ser ajustado. No final, daqui a 30 anos, esses R$ 500 não vão ser quase nada, tá bom? Já na tabela price, você ainda vai estar devendo R$ 2.032 no último mês. Então, isso daí já vai ser a amortização que você tem, mais os jurinhos de R$ 20. Então você vai continuar pagando aqueles R$ 2.057 que você pagou durante os 30 anos. Uma coisa que as pessoas não percebem é que mesmo na tabela price, esses R$ 2.000 não vão estar tão pesados quanto no começo, tá? Porque depois de 30 anos, seu salário também vai ser reajustado várias vezes, vai ter inflação, essas coisas, então R$ 2.000 não vai ser uma quantia tão significativa quanto no começo. Mas é claro que é melhor você pagar 500 do que R$ 2.000, certo? Essa é a diferença. Então, basicamente, a diferença aqui dessas duas tabelas é que uma você começa a pagar um pouco mais, tá? Que é a da saque, só que você vai pagar menos juros durante os 30 anos. Então, apesar de você começar a pagar R$ 2.500, vai diminuindo ao redor, vai diminuindo conforme o tempo, e lá no final você paga muito menos juros, tá? Já a tabela price, ela é boa para quem está com o orçamento apertado agora, não consegue aumentar nem um pouquinho. Se bem que se você considerar, de 2.000 para 2.500, é um aumento aí de 25%. Então vale a pena se apertar um pouquinho mais, porque a diferença é bem grande nos juros lá que eu mostrei, tá? Então vale a pena você tentar ir para a tabela saque, mas se você não conseguir, a tabela price também vai valer a pena, tá? Pelo menos você vai estar tentando conquistar alguma coisa aqui
na sua vida, vai ter mais tranquilidade lá no futuro e tal. Então também pode valer a pena. E tem um porém aqui, que não é só você apertar o seu orçamento, porque o que o banco pede é que você comprometa só até 30% da sua renda. Então, para você conseguir pagar R$ 2.000 de financiamento, você tem que ter uma renda lá de 6.000 e pouquinho, que você tem que comprovar. Tudo bem, vamos supor que é um casal, né? Você pode somar dos dois ali e para completar esses 6.000 e pouquinho, tá? Agora, se você for para a tabela saque, como já é 2.500, eles vão te pedir 7.000, quase 8.000 reais aí. Então dá uma diferença boa de renda, tá? Mesmo que você falasse, ah não, eu consigo juntar metade aqui do que eu ganho. Então, eu ganho 5.000, mas eu consigo pagar 2.500. O banco não aceita. Então, se for essa opção, você não tem como aumentar sua renda. Então você vai ter que acabar pegando uma tabela price, ou você pode juntar um pouquinho mais, ao invés de pegar 200.000 de financiamento, você pega 180, alguma coisa assim. Você dá uma jogadinha nesse lado e você diminui a quantidade de financiamento, e isso vai diminuir a parcela e daí talvez caiba nos seus 30% do orçamento, tá bom? Fora isso, tem algumas coisas assim para você pegar financiamento. Normalmente o banco pede 20% de entrada, então como eu estou simulando aqui um apartamento de 200.000, então seria um apartamento de 250.000, no mínimo é 250.000, então você tem que dar a entrada de 50.000, você também vai ter que conseguir esse dinheiro, ou você junta, ou pode ser com o FGTS também, que dá para utilizar. Eu vou falar mais nos próximos vídeos, mas é isso aí. Eu queria falar mais da diferença das tabelas nesse vídeo, tá? Então, se você curtiu essa dica, deixa aquele like. E para continuar vendo dicas aqui de como conquistar o sonho da casa própria, ou mais pra frente eu vou voltar a falar de investimentos, então já segue, ativa o sininho e até a próxima. Valeu!